Olá, me chamo Beatriz Lohane e irei dar início à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco sobre os agentes etiológicos da leishmaniose. Bom, a leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células, que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, que são chamados de macrófagos. Há dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar é caracterizada por feridas na pele que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Essa forma de leishmaniose é conhecida como ferida brava. Já a leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose acomete principalmente crianças de até 10 anos. Após essa idade, se torna menos frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até mesmo ultrapassar o período de 1 ano. Bem, dando continuidade ao trabalho, meu nome é Juana Vitória e eu vou falar um pouco sobre a patogenia. A leishmaniose é um tipo de doença infecciosa causada por protozoários. É uma doença transmitida através da picada da fêmea de um inseto hematófago, conhecido como mosquito palha, tutuquira e birigui. No nosso corpo, esses protozoários desenvolvem-se no interior do macrófago. E essas células pertencem ao nosso sistema de defesa do organismo. É uma doença considerada majoritariamente tropical, sendo mais comum em países de clima quente e úmido, como certas regiões do Brasil, e pode acometer a espécie humana e outros animais. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco das formas de transmissões. Eu me chamo José Felipe. A leishmaniose é transmitida por insetos que se alimentam de sangue. Esses insetos são conhecidos como flebótomos. Os flebótomos medem em cerca de 2 a 3 milímetros de comprimento e, graças a seu pequeno tamanho, eles conseguem facilmente atravessar as malhas de mosquiteiro e de telas. Eles são encontrados na cor amarelada ou acinzentada e, dependendo da localidade onde são encontrados, o seu nome pode mudar de região para região. Ele pode ser conhecido como mosquito palha, asa dura, palhinha, asa branca, entre outros. As formas de infecção são as de transmitidas por animais silvestres, como a raposa do campo, como os roedores, as preguiças e o cão doméstico. Eles gostam geralmente de estar em locais úmidos e escuros. São seus ambientes favoritos. Já uma curiosidade sobre o inseto que transmite a leishmaniose é que ele sempre fica com as asas abertas, como nós podemos ver nessa imagem. E, para finalizar, temos a leishmaniose visceral, que é principalmente transmitida pela raposa silvestre, ou raposa do campo. Olá, eu sou a aluna Magna Letícia e vou falar das manifestações clínicas que a leishmaniose causa. E essas manifestações no organismo, elas vão se manifestar de duas formas, na forma cutânea ou visceral. A cutânea, que também é conhecida como ferida brava ou tegumentar, se manifesta entre 2 a 3 semanas após a picada, em forma de feridas na pele que pode se alastrar até as mucosas, nariz e boca. Essas feridas têm como características mais comuns vermelhidão, bordas bem delimitadas, ovaladas, e a tendência nesse quadro é que se cure da doença de uma forma espontânea, e é a forma mais comum também dessa doença. Já a forma visceral, também conhecida como calazar, atinge crianças de até 10 anos de idade e também é a forma mais aguda da doença.
Ela afeta órgãos viscerais, como o baço e fígado, além da medula óssea, né? E os sintomas são febre irregular, anemia, tosse, dor abdominal, perda de peso, diarreia, fraqueza, juntamente com indisposição, aumento do fígado e do baço, além de inchaços nos linfonodos. E, se não tratar, acaba evoluindo o quadro e pode levar o paciente a óbito. Meu nome é Vitória Laís e eu vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele deve ser feito através de exames laboratoriais. A biópsia é um dos métodos bastante indicados para as formas que afetam a pele e a mucosa. Mas já na forma visceral, outra técnica é utilizada, chamada de mielograma. Esse exame, no qual é coletado material de dentro da medula óssea. O tratamento é feito durante um bom período de tempo, durante 20 até 40 dias, dependendo do estado do paciente. Olá, me chamo Alana e eu vou falar um pouco sobre o tratamento da leishmaniose. O tratamento da leishmaniose visceral é com anfotericina B-lipossomal ou miltefosina, dependendo das espécies infectantes de leishmania e da área geográfica de aquisição. As alternativas são desoxicolato de anfotericina e compostos antimônicos pentavalentes se a doença for adquirida em áreas onde é provável que as espécies de leishmania são suscetíveis. Há uma variedade de tratamentos tópicos e sistêmicos disponíveis para leishmaniose cutânea, mais conhecida como calazar. Dependendo das espécies causadoras de manifestações clínicas, são bastante utilizados também antiparasitários. Sou Bárbara Beatriz e vou falar de algumas medidas de prevenção que devemos ter para evitar a leishmaniose. Devemos evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata, usar roupas compridas, largas e de cor clara, aplicar repelentes em áreas de pele exposta, dormir em casa protegido com tela ou mosquiteiro, não ir desprotegido a atividades em matas e beiras de rios, especialmente à noite. Quem tem cães também deve ter algumas orientações para mantê-los seguros e protegidos da doença, como, por exemplo, manter o animal sempre limpo, conservar o ambiente do animal limpo e ventilado, fazer uso da coleira e de repelentes que contenha deltametrina, realizar o protocolo de vacinação que já existe para eles e eliminar cães com diagnóstico que seja positivo para a leishmaniose visceral, para evitar o aparecimento de casos humanos ou fazer a realização do seu tratamento, que já é existente. E também já é existente tratamento para humanos.